E com essa mudança toda de ambiente, de pessoas, tudo isso, imagina na escola, né? Então, eu queria te perguntar assim, o que você acha, a gente sabe que tem uma polêmica grande com esse assunto de escolas especiais e escolas normais. Seria melhor incluir um autista numa escola regular, normal, ou manter separado, mesmo segregado, numa escola especial? Isso ainda é um desafio no Brasil. Incluir um autista hoje na escola regular, ainda a gente está falando de um desafio muito grande. Por quê? Por ser o prognóstico, um dos prognósticos mais difíceis, que é o que eu te falo. Né? É um ser que desorganiza com muita rapidez. Não é como ser um Didal, que é afetuoso. Apesar de ser uma Didal, você tem que repetir. O paralisia cerebral, que está intelectualmente preservado, só está com as funções motoras travadas, mas ele responde muito bem. O autista não responde muito bem. Mas ele tem uma inteligência, ele tem condições de acompanhar essa turma. Mas, por exemplo, tem o autista com retardo. 70%, 60% dos autistas têm um retardo. Os outros 30% poderiam estar? Poderiam. Os Asperger poderiam estar na escola regular? Poderiam. E os outros? Não poderiam. Então é uma coisa que a gente tem que falar. Por exemplo, às vezes as pessoas me procuram e falam: eu não entendo você porque você é contra a lei. Não, não sou contra a lei, eu sou a favor da lei, mas que tenha critérios, que tenham cuidado na inclusão desse autista. Se pode ter um mediador, por que não o Estado, o governo, não pensa em ter um mediador para esse aluno? Para começar a vida escolar dele. Um mediador seria excelente. Então, lá no GAP existem os mediadores. Tá? Eu treino mediadores, ele vai acompanhar aquele paciente, aquele aluno na escola. Então, ele me traz dados. Olha, ele não está conseguindo fazer isso, ele não está conseguindo fazer aquilo. E a gente cria situações dentro do GAP para que ele vivencie aquilo e possa reproduzir lá fora aquela dificuldade que ele está tendo. Mas se eu não fosse mediador, como é que seria? Eles têm uma facilidade para a matemática, são extremamente racionais, mas têm uma dificuldade para o português, por serem uma linguagem pragmática, por eles não terem abstração. Eles não têm abstração. Como é que se fala? Compreensão de texto para eles é difícil. Primeiro que eles falam na terceira pessoa. Quando o texto pergunta na primeira, eles falam na terceira. E a coisa do abstrair, né? Imagine, ou vamos criar um texto. Não, eles não vão fazer isso. Eles têm uma dificuldade de abstração muito grande. Então, algumas matérias mais assim, diretas, mais concretas, que eles possam perceber no concreto, eles tiram nota 10. A avaliação de um autista deveria ser daquilo, eu digo do autista e eu incluo todas as crianças especiais, deveria ser daquilo que ele avançou, não daquilo que ele não avançou. Se ele está numa escola regular, agora tem a lei que não pode reprovar. Como é que se faz? É a mesma avaliação? Não, não pode ser a mesma avaliação. Tem que ser uma avaliação daquilo que ele avançou, não daquilo que ele não conseguiu. Geralmente as avaliações são de geral. E aí, as coisas que ele não avançou, ele não sabe. E isso causa uma frustração, porque ele tem um nível de consciência muito grande. O autista sofre, ele sabe que é diferente. Então, vamos fazer a avaliação daquele autista, vamos fazer a avaliação daquilo que ele avançou. Daquilo que ele não avançou, não adianta avaliar. Né? A matemática, eles são ótimos, eles dão aula de matemática pra gente. Eu fico longe da matemática deles. Em compensação, o português fica muito deficitário. Entendeu? Outros se dão muito bem. Por exemplo, criar um texto. Eles têm dificuldade de criar um texto. Eles têm dificuldade de entender essas mensagens subliminares. O clima está ruim. Eles vão olhar. O clima para eles é geografia. Entendeu? Um dia eu brinquei com eles assim: hoje nós vamos pintar o 7. O que é pintar o 7 para você? Não sei, uma brincadeira. Fazer bagunça. Vou fazer uma bagunça. Eles pintaram o 7, literalmente. Entendeu? Eu falei para você que um dia eu cheguei e falei: gente, eu não sei onde eu estou com a cabeça, que eu estou perdendo tudo na minha cabeça, né? 3 deles saíram para procurar a minha cabeça. Então eles entendem o português de forma realmente literal. Então tem que tomar muito cuidado. Eu estava filmando um paciente, um aluno num colégio, era uma
pesquisa acadêmica, e a professora já tinha esquecido que eu estava em sala. Graças a Deus a pesquisa estava funcionando muito bem, porque enquanto ela estava com a censura, ela estava se segurando. Quando ela esqueceu que eu estava filmando, ela começou a se irritar com aquele autista, e um dia ela virou para ele e falou: fulano, senta na mesa! Ele foi, sentou na mesa e riu. E eu ri junto. Inclusive, nessa hora a câmera tremeu porque eu ri junto com ele. Se você fala, vamos sentar na mesa, né? A gente está falando errado, porque a gente vai sentar no banco. Né? Vamos sentar na cadeira. A gente fala, vamos sentar na mesa, todo mundo sabe que é ir para a mesa almoçar. O autista não senta na mesa. Aí são todos que são assim? Não. Alguns são, outros não são. O autista é um ser único. Quando a gente fala em terapia de autista, a gente fala de uma terapia única. O que eu consigo com um, eu não consigo com o outro. A técnica que eu aplico mais comportamental em um, no outro não adianta. Eu tenho que tentar entender o que é aquilo que ele está me trazendo. Que sintomas, o que é isso que essa criança está falando? Que corpo é esse que fala de forma desordenada? Então a gente tem que entender e mostrar para ele de que forma que ele pode se relacionar melhor com o mundo. Bom, gente, então o nosso tempo é limitado, né? É uma pequena entrevista, então acho que vamos ficar por aí. Queria agradecer a Márcia. Eu que agradeço, e quem quiser procurar a gente no GAAP, é www.gaap.org.br. Lá dá para ver um pouquinho do nosso trabalho. Tem muita coisa explicando, o site é ótimo, tá, gente? Obrigada.